Amigos do Planeta Integral, hoje vamos analisar aqui essa frase do presidente Jair Bolsonaro, que foi muito criticada pelo jornalista, competente jornalista Neumann Pinto, tanto sobre o aspecto gramatical quanto sobre o aspecto de conteúdo. Vamos ler o que diz a frase. A frase diz o seguinte: em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas as sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estádio na Coreia do Norte ou Cuba. Muito bem. O José Neumann Pinto criticou inicialmente as questões gramaticais dessa frase. Vamos ver se ele tem razão. Diz o Neumann Pinto o seguinte: a primeira impressão da leitura do tweet presidencial é a má qualidade da linguagem usada. Quem haja escrito sem qualquer, como o presidente escreveu aqui, sem qualquer regulamentação, e quem haja escrito achar o contrário, vírgula, recomendo, barbarismo, haveria de recriminar o professor do escriba. O escriba é o presidente. Seja lá quem for, por não lhe haver ensinado no grupo escolar que não se separa com vírgula, predicado de complemento indireto, que, além do mais, exige a presença da preposição a, ou seja, uma vírgula a menos, uma preposição a mais. Além de recomendar pôr a frase na ordem direta, que sempre facilita a vida de semi-alfabetizados que se metem a escrever. E olhe que o maior vício de linguagem do recadinho, o recadinho curto do presidente, e impreciso, é o de argumentação, que se aprende em cursos de lógica, que não são ministrados em escolas de veterinária, engenharia e medicina, mas naquelas que o ministro nota zero da educação, ministro nota zero, Abraham Weintraub, considera obsoletas e inócuas das velhas ciências humanas. Essa é a crítica. Vamos ver se essa crítica se sustenta, não é? Já que o jornalista Neumann Pinto, a quem eu admiro muito, parece ser um purista da língua. Vamos analisar. Ele diz o seguinte, que aqui em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação. O que o Neumann diz que qualquer não pode ser empregada com sentido, o pronome qualquer não pode ser empregado com sentido de nenhum. Então aqui o presidente deveria ter empregado, em vez do pronome qualquer, sem nenhuma regulamentação. É verdade que Napoleão Mendes de Almeida, um grande gramático, e tantos outros gramáticos, dizem que o pronome qualquer, que tem sentido de indivíduo ou coisa indeterminada, não deve ser empregado com sentido de nenhum. Mas, por outro lado, um gramático de igual porte, como Domingos Pascoal Segala, afirma lá na página 340 do seu dicionário, que o pronome qualquer já está tão consagrado no sentido de nenhum, que ele não faz nenhum reparo para quem utiliza o pronome com esse sentido. Também Maria Helena de Moura Neves, no Guia de Uso do Português, segunda edição,
na página 640, assinala que essa forma de emprego do pronome qualquer é usual nos diferentes registros. Ela dá 2 exemplos. Exemplo 1. O Ministério da Fazenda também não deu qualquer retorno, quando, segundo Napoleão Mendes de Almeida, teria que ser, não deu nenhum retorno. Mas aqui foi empregado qualquer com sentido de nenhum. O exemplo 2. A sorte da vila é que essa estrada não tem qualquer importância estratégica. Qualquer com sentido de nenhum. Então, o primeiro reparo que o jornalista Neumann Pinto faz ao presidente Bolsonaro em relação ao pronome qualquer, né, não é pertinente. Porque se existem gramáticos que entendem que pode ser utilizado, pode ser utilizado. Até a própria Constituição, nós vamos ver mais adiante, utiliza o pronome qualquer nesse sentido. O segundo reparo que ele faz é quanto a esta vírgula aqui. Esta aqui. Quem achar o contrário, vírgula, recomenda um estágio na Coreia do Norte ou Cuba. Normalmente, quem achar o contrário, recomendo é um verbo transitivo direto e indireto. Quem recomenda, recomenda alguma coisa, um estágio a alguém. A quem achar o contrário. Normalmente, quando a frase está no seu, a sua forma direta, o objeto direto e o objeto indireto não devem ser separados do predicado. Então, se esse objeto indireto estivesse posterior ao predicado, ao verbo, não deveria haver a vírgula. Mas quando ele for deslocado, o objeto pode, não que ele deva, ele pode ser virgulado. Trago um exemplo aqui para vocês do concurso CESP, do Superior Tribunal de Justiça de 2012. O exemplo é o seguinte: há um coronel que se queixava da vida de quartel, vírgula, um jornalista disse. Quem diz alguma coisa a alguém. Esse a um coronel que se queixava da vida de quartel, o objeto indireto. Ele está antecipado ao verbo, deslocado. Foi colocada a vírgula. Né? É possível essa vírgula? É possível. Pessoalmente, eu gosto de usar essa vírgula, principalmente quando o objeto direto é grande, ele está deslocado, ele facilita o entendimento, a pausa, a respiração. É facultativo, pode ser utilizado, é matéria de concurso. Ou seja, o segundo reparo que o Neumann Pinto faz ao presidente, reparo gramatical, no sentido de que essa vírgula é indevida, não está correta. Ela é facultativa. A questão do artigo, da preposição, melhor dizendo, realmente está faltando, né? Porque quem recomenda, recomenda alguma coisa a alguém. Então o presidente deveria ter empregado aqui, a quem achar o contrário, vírgula, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou em Cuba. Muito bem. Então, esses foram os reparos gramaticais. Aí eu digo o seguinte: em suma, o jornalista Neumann não analisou de forma adequada as referidas questões gramaticais nas frases do presidente. Ademais, afirmar que a lógica formal, que trata de formas do pensamento em geral e das operações intelectuais que visam a determinação do que é ou não verdadeiro, não são registradas nos cursos de ciências exatas
ou melhor, afirmar, né, que a lógica formal não são ministradas nos cursos de ciências exatas e da saúde é uma enorme estultice, é um pensamento bem ultrapassado, pois a lógica formal, de forma explícita em sua base curricular ou não, é o alicerce fundamental de todo e qualquer curso ou pesquisa científica. Aliás, a lógica formal, há alguns anos atrás, ela era um nivelamento, uma matéria básica de todos os cursos em muitas faculdades. Eu me lembro que na faculdade de Bagé, por exemplo, existia a lógica formal e a argumentação, ou seja, qualquer aluno de qualquer dos cursos tinha que passar por essa cadeira de lógica formal e de argumentação para aprender o raciocínio lógico, né, os silogismos, todas aquelas classificações de preposições, universal, enfim, para aprender a raciocinar de forma adequada, né, nos conteúdos específicos depois dos seus cursos. Mas com o passar dos anos, esses conteúdos foram digamos assim, incorporando as cadeiras específicas de cada curso. E hoje não existe mais, normalmente, esses cursos de lógica formal básico, né, nas universidades, porque eles já estão incorporados no dia a dia das disciplinas. Não tem como você fazer qualquer desenvolvimento de conteúdo científico, né, sem um raciocínio silogístico, lógico, formal, né, faz parte de qualquer curso, de qualquer ciência. Né. Então é uma bobagem dizer que esses conteúdos de lógica e de argumentação não são ensinados nos cursos de medicina, nos cursos de engenharia. Não tem como você fazer uma medicina e uma engenharia sem utilizar desses métodos de raciocínio. O Roberto Campos costumava dizer que a aquisição de capacidade lógica são feitas através de dois caminhos, né, no entender dele. Através da matemática ou através da lógica escolástica. Né? E que ele tem uma formação antiga e tal, né? E que ele não era bom em matemática, mas que ele era muito bom em lógica escolástica. O que é, afinal de contas, a lógica escolástica? A lógica escolástica nada mais é do que a introdução da lógica formal no período da Idade Média pelos escolásticos, né? Inicialmente pelo Santo Agostinho, né? Que é mais ou menos do século V, né? De 354, 400 ali depois de Cristo, e depois pelo São Tomás de Aquino em 1200 e pouco, bem mais tarde. O Santo Agostinho introduziu, fez uma interpretação da teoria dualística do Platão. Então ele trouxe a filosofia do Platão para dentro da religião. Então, através da religião, ele fez uma interpretação da teoria dualística de Platão. Né? O Platão dividia o mundo em mundo das ideias, né? O mundo ideal, o mundo dos pensamentos, né? E o mundo sensível, o mundo das coisas. Né? O mundo sensível seria, digamos assim, um borrão do que realmente era o mundo ideal. O mundo ideal para o Platão seria o mundo perfeito. O Agostinho fez uma reinterpretação disso aí, sob o ponto de vista religioso, e dividiu
o dualismo do mundo em um mundo de Deus, né, que é o mundo do pensamento divino, o mundo perfeito, e o mundo sensível, o mundo dos homens. Através da fé, dizia Santo Agostinho, e da revelação, o homem pode chegar, né, ao mundo de Deus, à perfeição, ao que é ético e bom para ele, homem. Né? Isso através da fé e da revelação. O São Tomás de Aquino, ele tentou conciliar a ciência com a fé. Né? Então, ele faz uma divisão um pouco diferente da do Santo Agostinho. Né? Então, o São Tomás de Aquino, ele mergulha no Aristóteles. Né? Então, ele traz toda aquela lógica, né? Daí a questão da lógica formal do Aristóteles para dentro da religião. Então, ele divide o direito em o direito eterno, né? O direito natural, que seria na natureza, ela transparece em suas leis esse direito eterno, esse direito de Deus. Depois viria o direito divino, que é o direito das revelações, das escrituras, e o direito do homem. A grande diferença é que o São Tomás de Aquino diz que a gente consegue chegar ao que é bom para o homem não só através do direito divino, do direito da revelação, da fé, mas também através do direito da natureza, do justnaturalismo. Né? Ou seja, vamos a um exemplo. Né? O homem, através da sua intuição e da sua razão, né, ele tem a percepção de que existe dentro dele um instinto de sobrevivência, de preservação da sua vida. Então ele chega à conclusão, por intuição e pela razão, de que a sua vida é valiosa. Mas pelo mesmo raciocínio ele chega à conclusão que o ser semelhante a ele, o outro homem, também tem uma vida valiosa. E com isso ele conclui de que é ético e é bom não matar. Né? De que ele não deve matar, deve preservar a vida dele e a vida dos outros. E assim vai o São Tomás de Aquino fazendo vários raciocínios semelhantes para chegar à conclusão do que é bom no sentido da procriação, no sentido do conhecimento, no sentido da busca de Deus, no sentido da vida em sociedade, tudo através desse raciocínio lógico. Então a lógica escolástica a que se refere o Roberto Campos é essa lógica formal trazida lá da filosofia grega para dentro das universidades, digamos assim, das escolas durante o período da Idade Média, né, em que apareceu o cristianismo. Muito bem. Então, essa lógica, né, ela se incorporou em todas as... Né, esse silogismo, né, se incorporou em todas as ciências, né, em todas as investigações científicas, né, em todas as cadeiras, não só as cadeiras de humanas, mas também as cadeiras de matemática, de medicina. Hoje não tem como você tocar uma cadeira dessas, né, chegar ao conhecimento científico sem a utilização da lógica e da argumentação. Mas, ao mesmo tempo, Roberto Campos fala e diz muito bem que o silogismo não vai salvar o Brasil. Basta a gente fazer análise de um silogismo simples, né, para chegar à conclusão de que aqueles silogismos básicos são incapazes de resolver os nossos problemas. Por exemplo, aquele clássico: todo homem é mortal. João é homem, logo João é mortal. Né? Através desse raciocínio lógico, chega-se a uma conclusão fácil. Né? Mas
Se o problema se torna complexo, o silogismo já não consegue mais resolver. Nós temos que lançar mão de outros princípios. Por exemplo, João tem uma doença muito grave que só tem tratamento nos Estados Unidos por $500 mil. Ora, na nossa Constituição diz que João e todo cidadão tem direito à saúde e que a saúde é um dever do Estado. Ora, então João tem direito a esse tratamento? Temos que ver, analisar com outros princípios, com o princípio da reserva do possível, com o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, porque também existem outros cidadãos, são 210 milhões de brasileiros, que também têm direito. Também têm direitos. E os recursos na saúde são limitados. E as necessidades dos cidadãos são ilimitadas. Então, um simples silogismo não vai resolver o problema do Brasil, obviamente. Mas voltando à questão do Neumann. O presidente Bolsonaro afirma que o seu governo não pretende efetuar qualquer regulamentação da mídia tradicional ou das redes sociais que represente censura ou restrição. É óbvio que essa frase do presidente ela foi colocada dentro de um contexto. Qual é o contexto? O presidente Bolsonaro é apoiado pelas redes sociais. As redes sociais são um fenômeno novo, né? Assim como a mídia. O que ele diz é que ele não pretende restringir nem a mídia tradicional, nem aí incluída as redes sociais. Aliás, é justamente isso que está no artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E mais, lá no artigo 120, diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Não sofrerão qualquer restrição. Veja bem, a Constituição é clara. E aqui tem mais uma pérola, parece que é um recado para o amigo Neumann Pinto. Diz assim: não sofrerão qualquer restrição. Esse qualquer aqui é um pronome que está com sentido de nenhum. Então, segundo o Neumann Pinto, a Constituição devia dizer assim: não sofrerão nenhuma restrição. Ou seja, nós chegamos à conclusão, de acordo com o purista da língua Neumann Pinto, que quem redigiu a Constituição de 88 também seria um semi-alfabetizado. É isso, Neumann. Em suma, Neumann Pinto está desqualificando a forma de escrever do presidente e, diga-se de passagem, em grande parte sem razão, para tentar também desqualificar suas razões de fundo, no que Neumann também se equivoca de posição, na minha opinião. Em outras palavras, um profissional tarimbado e experiente como Neumann está se posicionando do lado errado da trincheira, pois, em especial um jornalista, nessas questões de regulamentação de mídias, por óbvio e por vocação profissional, deve, a nosso ver, se colocar do lado de quem quer a liberdade mais ampla possível do pensamento, já que os poderes do Estado, naturalmente, sempre estarão com a faca e o queijo na mão para reduzir, disciplinar e cercear as liberdades de expressão do cidadão. Admiramos muito
o jornalista Neumann Pinto, e até compreendemos sua situação, pois ele precisa, às vezes, defender a posição editorial da mídia tradicional, que não vê com bons olhos a comunicação direta entre o presidente Bolsonaro e as redes sociais, sem a intermediação da mídia profissional. Mas, pelo menos, no que diz respeito aos aspectos gramaticais, as críticas ao presidente deveriam ser pertinentes. Classificar o presidente Bolsonaro de semi-alfabetizado com base em reparos gramaticais, em grande parte indevidos, é o fim da picada. Principalmente para um jornalista, pois a ferramenta fundamental da sua atividade é a palavra, que deve ser cultuada, sem dúvida, de preferência em textos bem redigidos. Por hoje, era isso, amigos.